Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar a importância da anciã para ser um elo aglutinador dentro do coven. Até mais. Por que a anciã ela é essa coluna vertebral dentro de uma comunidade mágica, né? A gente tem que entender que nós vivemos numa sociedade totalmente construída numa estrutura patriarcal. E nessa estrutura patriarcal, mesmo quando buscam o aspecto da bruxaria, da Wicca, as mulheres elas tendem a procurar num sentido mais de buscar um conhecimento, saber como é que as coisas funcionam, mas sempre pensando no isolamento. Até a ideia, né, da bruxa solitária, que inicialmente era um conceito muito interessante, pensem no seguinte, nos primórdios, quando ainda não existia Google, quando ainda não existia Kindle, quando ainda não existia você baixar um livro, uma pessoa que buscasse esse caminho, ela ia ter que cavar solitariamente mesmo. Ela teria que buscar os livros, não ia encontrar comunidades, não ia encontrar covens, não ia encontrar pessoas. E era um livro que indicava outro, que tinha uma referência, e a gente ia buscando e ia se construindo. Nesse contexto, você validar, né, essa busca solitária, era louvável porque era a forma de uma pessoa encontrar esse caminho, né? Mas, por outro lado, hoje, quando a gente fala em bruxa solitária, a gente também está falando de uma fragmentação, né, de mulheres desconfiadas, de não quererem pertencer a um grupo, de temerem esse envolvimento maior com um grupo. Não pensa como uma rede de apoio, né? Pensa em, eu sou mais forte, eu tenho tal talento, a outra não tem, ou então isso e aquilo. E aí ficam navegando num ambiente totalmente hostil, pensando que assim elas vão ter em casa, para os assuntos pessoais, aquela questão, né? Assim, quando eu precisar de dinheiro, eu vou fazer tal feitiço. Quando eu precisar de sorte no amor, quando eu precisar de tal coisa, então você aprendeu algumas coisas, né? As mandingas, né? Para pronto-socorro, né? Que é aquela coisa, você resolve a sua vida. A questão é que a Wicca ela não está, ela não convive com uma estrutura desse tipo. Por quê? Porque essa é uma estrutura patriarcal. A bruxaria, a Wicca, ela é uma religião de estrutura matriarcal. Ela sobreviveu, a bruxaria sobreviveu em comunidades, em células, os clãs, normalmente centrados numa matriarca. E aí o que acontece? Por que isso? Porque é a ideia de acolhimento, é a ideia de cuidado, é a ideia de troca de saberes, apoio, é aquela história, quem que era a parteira? Né? A parteira, a pessoa às vezes não tinha dinheiro para pagar aquele parto, mas a parteira ia de qualquer jeito. Né? Quando a prática do parto se tornou exclusivamente masculina, né? Os médicos, aí sempre era cobrado. Né? Então, assim, é uma religião que pressupõe essa união de forças, cada uma com a sua... é uma estrutura horizontal. Você não pode honrar a natureza se existe dominação. A dominação, ela é a destruição. Ela é se sobrepor, eu preciso conquistar, destruir, mandar para dizer que aquilo é meu, que aquilo que mando, né? E isso é o que é masculino. Então, você
pense bem comigo, se você quer ser bruxa e você não entende essa perspectiva de um todo, né, que o Coven ele é um começo dessa ideia de um coletivo, você vai estar lutando contra um sistema do mesmo jeito que você não fosse uma bruxa. É aquela coisa, apagando um fogo todo dia, matando um leão por dia. Quando você tem, quando as mulheres começam a se unir, aliás, em qualquer sociedade, quando começa a existir um pouco de união, existe um outro tipo de força. Mas quando existe uma união que tem uma figura centralizadora, que é uma anciã, entenda que é assim, existem líderes, às vezes líderes jovens, mas os líderes jovens, eles põem em risco tudo, porque eles são ousados, mas é aquela coisa, eles não têm uma base, uma experiência de vida. Quando você tem a perspectiva da anciã, que é uma mulher, a gente pressupõe que não é uma mulher que está inserida nesse patriarcado, é uma mulher que ela sabe, ela tem consciência de ser um reservatório do conhecimento, da experiência, que ela está compartilhando com o grupo, como se fosse uma grande avó. E essa anciã, por ter vivido décadas, por ter já vivido as armadilhas dessa competição feminina, ela sabe pontuar. Ela sabe, pode ela não... Entenda que nem sempre uma solução do passado vai ser aplicável no momento de hoje, mas os erros do passado às vezes ajudam você a não errar de novo, né? Então, ter alguém que fala assim, olha, esse tipo de experiência eu já tive e não funcionou. Você vai mudar alguma coisa nisso para poder isso funcionar? Trazer a humanidade, ela cresceu, a gente fala, tem livros, né? A gente pode adquirir o conhecimento, a sabedoria da vida através dos livros, em parte, porque quando você vai sistematizar um conhecimento para caber num livro, você também está perdendo um pouco da adequação daquele conhecimento para cada situação. E isso isso pressupõe uma sensibilidade que ela é estritamente feminina. Não existe uma forma racional de você prever uma solução cabível para todas as circunstâncias, né? E aí o que acontece? Quando tem uma figura de uma anciã, essa anciã, ela traz aquele acolhimento da ideia de família, mas ela também tem uma autoridade baseada naquele conhecimento, naquela experiência, naquela vivência de vida que ela já teve. Né? Não necessariamente precisa ser a mais poderosa, não necessariamente precisa ser a mais culta, não, mas ela é a que vai centralizar aquele grupo, criar a comunidade. Essa comunidade, ela não vai ser uma comunidade como uma família, né? Eu já falei sobre isso, né? A gente pensa na família como célula da sociedade e a gente pensa nessa família como célula da sociedade mantendo as hierarquias, né? Existe uma coisa que é você respeitar aquele conselho, você respeitar aquela experiência, você respeitar, não é uma autoridade impositiva, é uma autoridade que se impõe pela experiência e que é uma forma feminina, porque a forma masculina, ela é competitiva naturalmente. Quando uma pessoa fala assim, olha, não vai por aí porque eu já fiz e deu errado, eu não estou mandando você fazer alguma coisa. E existe a questão de você ter a possibilidade de, se você é um ser que está sendo respeitado pelo grupo, você pode fazer intermediações nos conflitos que aquele grupo vai ter. Né? Então, além de ser uma guardiã da memória e da tradição, ela também, a elder, né? Ela vai ser também a pessoa que vai estar tendo uma habilidade de chegar em cada um da forma, na linguagem, do jeito, no ritmo que cada um vai assimilar a experiência. Né? Então, quando a gente pega e fala, vamos fazer um ritual, isso é uma coisa muito comum, né? A gente fala, vamos fazer um ritual, as pessoas falam assim, já participei já de uns 4, 5 rituais, é tudo a mesma coisa.
as pessoas não entendem que os rituais, as festividades, elas não são só uma novidade, né? Então a pessoa quando entra às vezes no Coven, ela, eu quero participar dos rituais, quero participar dos rituais. Participou de um, participou de dois, participou de três, fala assim, já entendi, é assim, né? Tem que chamar os quadrantes, tem que traçar o círculo, tem que chamar as entidades, as divindades, tem que fazer isso, você quer? Já entendi. Cada ritual nunca vai ser igual, cada ritual vai envolver os membros de uma forma diferente. A bruxaria não é como outras religiões em que exista, como a missa, né? Você vai assistir a preleção do pastor lá. Não, você vai estar... a força do grupo, a integração do grupo, as intuições, as participações, as coisas que cada um vai trazendo, aproxima e monta um quebra-cabeça. Às vezes a solução, cada um vai ter uma experiência e você fala assim, nossa, está tudo apontando para um determinado ponto. E aquilo é um fator, que a glutina cria uma solidariedade, cria um elo entre as pessoas que vai se solidificando. Então, quando você pega e fala assim, eu tenho um coven, mas eu não participo dos rituais, amanhã você vai ter um problema, um problema de saúde, um problema, né? E você vai falar assim, gente, estou precisando que vocês façam um ritual para cura, para proteção, para alguma coisa que eu estou passando. Você entende que aquelas pessoas que mal te viram, elas não vão estar tão assim integradas com o desejo de te ajudar, né? Você não está criando uma comunidade. E assim, por mais poderosa que uma pessoa seja, diante de uma circunstância problemática, uma doença incurável, um problema financeiro, uma decepção amorosa, a pessoa vai estar enfraquecida. Então, ela pode ser uma pessoa que, no seu normal, seja uma pessoa realmente forte e poderosa, mas naquele momento ela está fragilizada. E é nessa hora que a força que o grupo vai trazer vai ser imprescindível, né? Então, assim, também tem uma outra questão, e aí vem de novo, né, a questão do masculino, que o masculino tem muito a ver com o ego. E é comum que as pessoas que têm algum talento, uma mediunidade, uma força, uma capacidade, uma vidência, né, começa a se achar, né? Fala assim, nossa, eu sou aqui a mais forte do grupo, eu sou mais isso, mais aquilo. E aí é aquela coisa, quando você está no grupo, cada um tem o seu... cada um vai ter dons diferentes, capacidades diferentes, não é nem mais nem menos, mas principalmente ajuda a você ter uma leitura daquilo que você é de uma forma mais isenta. Você às vezes está achando que você tem um grande poder, alguma coisa, de repente você se pega totalmente fragilizada, totalmente enganada até, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho capacidade de me comunicar, tenho uma capacidade de evidência, mas se você está, se você está deixando suas sombras te dominarem, com certeza você vai ter momentos em que você vai ser enganada por essas visões, né? E aí sim, tem que ter um contraponto, né? E a anciã, ela às vezes é facilitadora e às vezes ela é também uma que vai ter autoridade suficiente para falar assim, não, peraí, isso aqui está um pouco muito, você está exagerando um pouquinho, você pode até ter força nesse momento, você não está tendo uma visão totalmente isenta, enfim. E aí a ideia também de ter uma pessoa que seja uma referência. Quando você está se desenvolvendo, tem coisas que você questiona, fala assim, gente, será que o que eu estou vendo mesmo? Será que aquilo que eu estou sentindo é isso mesmo? Você precisa ter alguém que já passou por aquilo, que já vivenciou aquilo, referendando aquelas experiências. Quando você começa a perceber, fala assim, não, gente, o caminho é esse mesmo, continua por aqui que você está acertando. Precisa ter esse coisa, porque a gente está lidando com assuntos que não são comuns na sociedade, né? Então você não vai trocar com qualquer pessoa as experiências que você tenha nesse universo.
né? Então, normalmente, a gente fala assim, as mulheres elas vão ficando mais velhas, principalmente depois da menopausa. É impressionante essa história de a menopausa, ela é um marco, mesmo porque é um sinal, é uma marca de que você está deixando aquela vida sua de ter uma perspectiva só voltada para os relacionamentos, para os filhos, para você ter é um despertar para uma vida mais do coletivo, né? E aí essa mulher ela vai começando a ser a pessoa que vai sendo naturalmente sendo chamada para sendo conselheira, para sendo curandeira, ela já está tendo esse encaminhamento e é importante que ela assuma essa posição, né? Porque ela vai ter um valor diferente. Dentro da bruxaria, a idade ela não é um empecilho, nem é algo do que a gente esteja fugindo. Muito pelo contrário, a gente celebra essa idade como não vou dizer plenitude, mas justamente um momento em que parece que as coisas fazem mais sentido. Você consegue enxergar as coisas de uma perspectiva mais ampla, né? Então, quando a gente fala, tá, vamos fechar um pouco. Bruxa solitária? Existe. Pode ser bruxa solitária? Pode. É um caminho? Só que você não vai ter um contraponto, tá? Você vai ter só suas experiências, você vai ficar muito presa a livros, você não vai saber julgar se aquilo que você está vendo é verdade, se aquilo não é verdade, você não vai ter como ponderar aquilo. É muito melhor ter uma orientação? Sim, muito melhor. Precisa ser uma orientação idônea, sim. Mas não é só isso. Tá? Você tem que entender que faz parte da nossa religião esse contexto de comunidade, esse contexto de horizontalidade, esse contexto de não competitividade, e que isso é o que a gente traz para a sociedade para haver uma mudança. A gente fala assim, não, as pessoas estão querendo desmatar. Aqui no meu bairro, sei lá, acabaram com uma floresta por causa da especulação imobiliária para construir prédio, gente. Essa visão, a gente fala assim, nossa, tem que ter uma visão mais ecológica, mas se você está inserido num ambiente capitalista, masculino, patriarcal, a pressão do mercado, né? As pessoas não têm essa coisa da sensibilidade, a gente, entenda, a gente está sozinha lutando contra um sistema que está prevalente na sociedade, né? Então a gente precisa da avaliação, precisa dos rituais de passagem, marcar essas datas, essas épocas, ter alguém que reconheça o momento que você está vivendo, né? Ter esses momentos acolhidos e compreendidos e explicados para você. A anciã também, ela é a questão ela ajuda a desenvolver essa sororidade, mesmo porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente já não está mais querendo se provar para os outros, sabe? A gente já tem aquela visão assim, fala assim, não, gente, eu reconheço que tal pessoa é boa nisso, tal pessoa é melhor naquilo, que alguém pode ser que segure melhor essa coisa do que eu, beleza. Mas é que cada um tem o seu papel. E aí funciona tudo melhor. Vocês estão gostando dos nossos vídeos? Deixa o like, comenta. Sugestão de pauta, faz tempo que não tem ninguém sugerindo nem nada, a gente sempre gosta de ter um comentário, falar assim, Maria, gostaria que você falasse sobre isso, né? E compartilhar com aquelas pessoas que também vão gostar, tá certo? Até semana que vem, então.